Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou mandar um forte abraço aqui para Tatiana Santos. Ela compartilhou aqui no canal, me tocou bastante, né, a mensagem dela. Ela disse assim: quando falo que o amor salva, eu falo deste amor genuíno. Me senti tocado pela sua mensagem, gratidão, irmã. E até amanhã, gratidão por você estar acompanhando a mensagem aqui com a gente. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Mateus capítulo 22, a partir do versículo 23, tá bom? Vale a pena um contexto histórico aqui, que Jesus Cristo ele subiu para Jerusalém nessa época aqui, tá bom? Era na ocasião a qual é a última Páscoa dele, porque ele vai ser crucificado. Na verdade, a própria Páscoa era o sacrifício do cordeiro. Como que isso era feito? O cordeiro ele era levado antes até Jerusalém, até o templo. O sacerdote examinava esse cordeiro, tá bom? Para ver se ele não estava doente, para ver se ele não tinha algum defeito, para ver se ele não tinha alguma ferida. Então o cordeiro ele tinha que ser perfeito. Quem levava esse cordeiro era o pecador, né? Então não importava o tamanho do pecado, porque o pecado ele seria transferido para o cordeiro, tá bom? E aquele cordeiro seria morto em lugar do pecador, né? É um simbolismo de nós. Então não importa também o qual bom você seja, porque bom mesmo tem que ser o cordeiro. O cordeiro ele é perfeito. Lembrando do que João Batista disse, né, quando Jesus Cristo estava se aproximando para ser batizado, ele disse: "Eis aí o Cordeiro de Deus", né? Então Cristo ele é o Cordeiro de Deus. E dá para fazer um paralelo aqui, porque assim como o cordeiro ele tinha que ser levado até Jerusalém e era examinado ali, né, perante os olhos do sacerdote, que representava Deus ali, né, requerendo um sacrifício perfeito de alguém que era perfeito, ou seja, Jesus Cristo é esse sacrifício perfeito. E nós podemos ver que quando Jesus Cristo sobe até Jerusalém, ele é examinado, né? Nesse capítulo 22 aqui, nós vemos 3 ocasiões em que Jesus Cristo ele é examinado ali pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos saduceus, os escribas, tá bom? Então, a gente vê essa semelhança de Cristo também sendo examinado, né? Tem a questão, deixa eu falar rapidamente a questão que ele foi examinado aqui, ó. Lá em Mateus, capítulo 22, versículo 21, que é a questão do dar tributo, né? Se era certo pagar tributo a César ou não. Jesus Cristo responde aqui, né? Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Isso é muito profundo, tá bom? A gente não vai estudar essa semana sobre essa parte, mas é muito profundo. Porque quando Cristo fala dai a César o que é de César, o que que ele está segurando ali, né? Ele mostraram ali para ele a moeda, a esfinge. Ele falou, não tem a inscrição de César, não tem a esfinge de César, dai a César o que é de César. E quando ele fala, dai a Deus o que é de Deus, né? Se a moeda ela tem a esfinge, a imagem de César, ela deve ser dada a César. E nós, que temos a imagem de Deus, nós devemos ser levados a Deus. Nós devemos nos dar em sacrifício ao Senhor. Isso é muito profundo, tá bom? Quando Jesus Cristo fala isso, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O que Ele quer? Ele quer a nós, Ele nos ama, tá bom? Então nós devemos nos oferecer ao Senhor. É isso que nós devemos fazer. Tem a outra ocasião, que é a que eu vou compartilhar hoje, né? Que fala é, sobre a questão aqui os saduceus falam sobre a ressurreição, né? Que não há ressurreição. Vou compartilhar hoje, tá bom? E a terceira ocasião é a que Isaías compartilhou ontem, né? O meu amigo Isaías compartilhou ontem qual era o grande mandamento na lei. Então, gratidão, meu amigo, por compartilhar. E também a gente vê, então, os doutores da lei experimentando Jesus Cristo para ver se ele conhecia as Escrituras, qual seria a resposta dele. Entre tantos mandamentos, qual era o grande mandamento na lei, tá bom? Então, a gente vê Jesus Cristo sendo examinado. E assim como aquele cordeiro, tá bom? Ele é perfeito, é sem mancha. E por isso ele serve para pagar pelo nosso sacrifício, tá bom? Pelos nossos pecados. Vamos lá aqui, vou começar aqui em Mateus 22, versículo 23. Diz assim: E no mesmo dia chegou junto dele os saduceus, que diziam não haver ressurreição, e interrogavam-o, né? Bom, então aqui os saduceus, eles eram um grupo, né, de judeus que eles haviam se misturado muito com a cultura dos gregos,
Antes dos romanos chegar, a cultura grega havia se espalhado muito. E os gregos acreditavam que não havia ressurreição, morreu, acabou, né? E por eles terem se misturado muito, né, com os gregos, né, então eles acabaram absorvendo essa cultura também. Aliás, os saduceus, de acordo com Flávio Josefo, eles gostavam muito de debater acerca da filosofia, né? Então ele pegava as escrituras, eles não acreditavam em todas as escrituras, isso é um ponto interessante. Os saduceus, eles acreditavam só no Pentateuco, a chamada Torá, que é os 5 livros de Moisés, né? Os demais profetas, eles não acreditavam, como Isaías, Jeremias, então eles guardavam, é como se fosse nossa época dizer assim, a gente acredita só no Novo Testamento e não no Velho. Eles acreditavam em uma parte das escrituras, na outras não, tá bom? Os saduceus não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjo, não acreditavam em espírito, então nada disso, porque eles se misturaram muito e aderiram, né, essa crença, né, dos gregos, tá bom? Eles acabaram aderindo ali. Então, a questão aqui que eles vão interrogar Jesus Cristo é acerca dessa ressurreição, porque eles não acreditam, tá bom? Interessante que eles fez eu acredito que eles devem ter feito essas perguntas várias e várias vezes para os fariseus, porque os fariseus acreditavam na ressurreição. E aí, então, eles vinham com essa questão, mas os fariseus nunca foram capazes de responder à altura essa questão que eles trazem agora de novo, tá bom? E Jesus Cristo responde ali, né? Ele traz uma resposta. E vamos continuar aqui, ó. Versículo 24. Qual que é a resposta? Dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filho, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Bom, aqui tá falando, eles estão fazendo uma referência a Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5, que lá fala que se um irmão, ele morre, ele é casado, e ele morre, e ele não deu filho à sua mulher, aquela mulher que era do seu irmão, ela deve ser tomada pelo cunhado, ou seja, pelo irmão dele, tá bom? Para suscitar descendência, tá bom? Essa não era uma lei somente em Israel, era uma lei do levirato, e servia justamente para amparar a mulher ali, tá bom? Porque a mulher ficaria sem sustento, e tendo um primogênito, né, casando-se de novo e tendo um filho, esse filho daria descendência ao que faleceu, ao falecido. Então, ele herdaria todos os bens do falecido, a terra e todas as coisas. E ele sendo o primogênito, então, ele cuidaria da sua mãe. Não existia um meio igual hoje de previdência, de aposentadoria, tá bom? Então esse era um meio, né, na lei do levirato que existia e que também existiu em Israel, né? A gente vê que Deus colocou por meio de Moisés também a lei do levirato, tá bom? Então era assim que era na época. Se nós formos estudar aqui Deuteronômio 25, versículo 5, fala o que acontecia se o homem ele não quisesse essa responsabilidade, ele não aceitasse se casar ali, né, com, com a mulher do seu irmão, suscitar descendência e assim por diante, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, eles trazem essa questão aqui, né, que Moisés deu na lei isso. E aí eles começam a compartilhar aqui, ó. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não teve descendência, e deixou a sua mulher a seu irmão. E da mesma forma, o segundo, o terceiro, até o sétimo. Então eles colocam uma história aqui, não importa se a história ela é uma hipótese ou se era uma história real, né? É bem possível que seja uma história que não seja real, né? Uma mulher que se casou com uma pessoa, essa pessoa morreu, teve que se casar com seu irmão, e assim foi até o sétimo, né? Ela se casou 7 vezes, então, ali, né? Então, eles levantam essa questão aqui, né? Flávio Josefo, ele menciona justamente dos saduceus, essa questão dessa parte filosófica deles, né? Que eles mesclavam muitas escrituras com o conhecimento dos homens, né? O conhecimento dos homens mesclado com as escrituras. Então eles vinham com essas perguntas que eles amavam conversar, trazer essas questões para pessoas filósofas, coisa assim. E agora eles veio trazer essa questão para Jesus Cristo aqui, experimentando Jesus Cristo também.
Então eles estão contando a história aqui. Continuando no versículo 7, diz assim: Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela? Visto que todos a tiveram por mulher. Então a pergunta deles aqui, né, é bem tosca, na verdade, né? É bem tosca, porque eles estão falando aqui, olha, eles nem acreditam em ressurreição, então eles estão colocando essa ideia. Se uma mulher se casou com 7 homens, quando todos os ressuscitar, de quem que vai ser a mulher? Não, ela não casou com todos? Essa é a pergunta deles aqui, né? É uma pergunta de quem não acredita na ressurreição. Então, Cristo ele vai responder dentro dessa questão, dentro da questão da ressurreição. Esse é o ensinamento que Cristo vai passar aqui, tá bom? Às vezes tem umas perguntas assim, né? Tem uma pergunta que eu anotei aqui, por exemplo, de um ateu, né? Ele pergunta assim, é, se Deus ele é tão poderoso, será que ele não pode fazer uma pedra que nem ele mesmo consiga levantar? Bom, Deus é todo poderoso, mas se ele fizesse uma pedra que nem ele consegue levantar, ele não seria poderoso, ele seria irracional, porque não faz sentido fazer uma pedra assim. Né? Para qual é o propósito disso, né? Então Deus ele age dentro do propósito, tá bom? Então não tem nada a ver essa pergunta, né, do saduceu se baseia com essa que eu estou falando aqui mesmo, né? É uma pergunta bem tosca mesmo, né? Então vamos ver como Jesus Cristo ele responde aqui, né? Versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, aqui eles estão totalmente equivocados na pergunta deles. Jesus Cristo falou: vocês erram, não conhecendo as Escrituras e não conhecendo o poder de Deus. Bom, o poder de Deus, ele une as famílias para a eternidade. O poder de Deus, ele é capaz de tudo, né? É capaz de tudo. É isso que eles não estavam entendendo. E também eles erraram interpretando a escritura dessa maneira, tá bom? E aí Jesus Cristo ele vai continuar falando aqui. Aqui eu acho fantástico essa parte, né? Porque Jesus Cristo ele vai usar uma escritura com eles. E como eles não acreditam, né, nos profetas, só acreditam na Torá, né, nos 5 livros de Moisés, Jesus Cristo vai usar justamente a escritura que é com eles, né, que eles acreditam que é da Torá, ou seja, de que Moisés falou, tá bom? Então a gente vai ver isso aqui. Primeiro aqui em versículo 30, Jesus Cristo diz: Porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamentos, mas serão como anjos de Deus, né, no céu. Bom, aqui nessa parte, para explicar melhor, eu peguei uma parte do livro lá, Jesus o Cristo, eu vou deixar nos comentários aqui, nos comentários não, eu vou deixar aqui na parte da descrição do vídeo. Normalmente não cabe tudo na descrição do vídeo, então peçam para mim pelo WhatsApp, que eu sempre deixo o meu WhatsApp aí no final da descrição do vídeo. Aí eu posso mandar a explicação aqui de Jesus o Cristo, ou vocês podem ir direto no livro lá, Jesus o Cristo também, e pegar essa informação. Fica lá no capítulo, deixa eu ver se eu anotei aqui, eu acho que era o capítulo 31. Aqui eu não cheguei a anotar não, tá bom? Porque eu peguei direto a parte aqui. Mas aqui, né, quando Jesus Cristo fala, né, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como anjos de Deus no céu, ele fala que aqueles que alcançam a vida eterna, que alcançam o mundo vindouro, e não quiseram se casar, esses serão como anjos, né, não vão ser dados em casamento. Nós devemos fazer convênios na terra, fazer convênios com o Senhor por meio do templo. É isso que ele está falando. E aqui também, quando ele fala errais não conhecendo as escrituras, por quê? Se a mulher ela foi casada com o primeiro, né, e ele morreu, os outros casamentos que ela adquiriu, né, de acordo com ele, os outros 7, observe que na lei de Moisés diz que eles dariam, os irmãos dariam descendência ao primeiro irmão, ao falecido. Então, os filhos seria da mulher e do primeiro marido, tá bom? Então, esse é o sentido da escritura. Então, não importa quantas vezes mais ela casou, porque os outros casamentos foi somente para essa terra, tá bom? O que vale mesmo foi o casamento, o primeiro que foi para a eternidade. Esse é o sentido aqui, né? Tá bom?
que nós podemos entender. Vamos continuar aqui o versículo 31. O versículo 31 diz assim: acerca da ressurreição dos mortos, não leste? Eu gosto muito dessa parte, por quê? Porque Jesus Cristo ele usa justamente o Velho Testamento, as escrituras que Moisés escreveu. Porque já que os saduceus eles não acreditavam nas leis, né? As leis e os profetas, eles não acreditavam nos profetas. Tá bom? Quando eu falo a lei e os profetas, a lei significa os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, a Torá, né? Os profetas significam os escritos dos outros profetas, Isaías, Jeremias, os outros profetas. Então eles não acreditavam nos outros profetas. Então Jesus Cristo usa com eles justamente o que eles acreditam, né? Então vamos lá. Então Jesus Cristo diz assim, ó: acerca da ressurreição dos mortos, não leste o que Deus declarou dizendo: eu sou o Senhor Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então aqui, além de Jesus Cristo citar, né, Gênesis, né, Êxodo capítulo 3, quando Deus aparece a Moisés na sarça ardente, ele diz exatamente isso, né, que ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Observe que ele não fala, eu era o Deus de Abraão, de Isaac, porque quando a pessoa morre, né, sim, ela morreu na carne, mas ela continua viva em espírito. Então Deus ele não é Deus de morto. Tá bom? Então observe essas palavras, porque isso explica sobre a eternidade, que a alma ela continua vivendo. Tá bom? Então, embora Abraão, Isaque, né, isso aconteceu na época de Moisés, quando Moisés, em Êxodo 3, né, Deus aparece para ele na sarça ardente, ele coloca dessas maneiras: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele não diz eu era, tá bom? Então, Abraão, Isaque e Jacó, eles continuam vivos, morrem para nós, né? Sai desse plano e continua num plano espiritual, tá bom? A qual aguardamos, né, a ressurreição, final, no julgamento final de Deus. Mas observe que é isso. Então ele está pegando, olha, se não há ressurreição, então eles estão mortos, né? Porque a própria filosofia deles, dos saduceus, era misturada com os gregos, que dizia que depois da morte acabou. Então aqui Cristo ele já pega e fala, olha, o que vocês acreditam já está errado. Porque vocês acreditam em Deus que acabou de falar, né? Que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Né? Então, continuando aqui o versículo 30, deixa eu ver aqui, eu acho que eu li o 31 e o 32. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais um. Tem o 33 também. Deixa eu ver aqui o 33. E a multidão, ouvindo isso, ficaram admiradas da sua doutrina. Ou seja, o efeito, né, que essa resposta teve na multidão. Mostrando ali, então, que havia ressurreição. Os saduceus, eles se gabavam dessa pergunta, né, que eles podiam fazer aos fariseus, e os fariseus não tinham uma resposta. Mas foram perguntar para Jesus Cristo, e ele trouxe justamente uma escritura que eles acreditavam. Se ele tivesse trazido uma escritura de Isaías, de Jeremias, né? Provavelmente eles iam falar, não, mas essas escrituras aí nós não cremos não, as verdadeiras é a que Moisés escreveu. Então Jesus Cristo levou diretamente para o ponto onde é a de Êxodo, né? Êxodo capítulo 3, se eu não me engano, versículo 6 ali, tá bom? Então, gratidão por poder compartilhar essa mensagem. A gente observa aqui que mais uma vez Jesus Cristo está sendo testado, experimentado como um cordeiro perfeito, e embora os fariseus tenham procurado falha nele, embora os saduceus, como agora, tentaram achar falha em Jesus Cristo, e o doutor da lei também experimentou Jesus Cristo, e Jesus Cristo passa em todos os testes, né? Ele é o cordeiro sem mancha, o único que viveu nessa terra sem pecado algum, tá bom? E dessa maneira, ele é o nosso Salvador, ele é o Cordeiro de Deus que foi morto em nosso lugar pelos nossos pecados. E é essa mensagem que eu compartilho em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.